Seja bem-vindo ao Ciência Consciente. Meu nome é Juan, sou formado em História, professor e referências. Como eu ainda não pensei numa intro, eu vou começar com uma frase. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre o ombro de gigantes. Isaac Newton. Eu adoro essa frase, mas enfim, vamos pro vídeo. A primeira semelhança, essa galera da teoria da conspiração adora. Os dois surgiram em datas próximas do começo do seu século. No caso, a gripe espanhola foi de 1918 até 1920. No caso do coronavírus, está acontecendo agora, 2019 e 2020. Os dois vírus se transmitem muito facilmente, seja por via aérea, na respiração, ou com contato com saliva, espirro, etc. Atim! Melhores efeitos especiais. Os dois se originaram em países poderosos, no caso, obviamente o coronavírus na China, como todo mundo tá careca de saber, e sobre a gripe espanhola a teoria mais aceita é que ela surgiu nos Estados Unidos, já que é o primeiro registro que temos. Algumas outras teorias apontam para o surgimento na França e também na Ásia, mas a dos Estados Unidos é a mais aceita, então eu vou considerar que foi nos Estados Unidos. E para quem ficou com, e a Espanha cadê? Gripe espanhola, não é gripe Estados Unidos, ou gripe Ásia, ou gripe França, mas pro final do vídeo eu explico. Eu podia explicar agora, mas eu quero fazer suspense. Também houve a questão do isolamento social que estamos passando. Você pensou que é coisa moderninha? Achou errado? Quer dizer, mais ou menos, porque o isolamento na época foi bem diferente, foi bem menos rigoroso. Mas inclusive alguns cientistas, como é no caso da atualidade, também apoiaram o isolamento social, que na época que condizia com o fechamento de escolas, com proibir aglomerações, etc. E um desses cientistas foi um nome muito importante para a ciência brasileira, que foi o Carlos Chagas. Para quem não sabe, Carlos Chagas foi a pessoa que descobriu a bactéria causadora da doença de Chagas, por isso o nome, Carlos Chagas, doença de Chagas. Bom, ambas são doenças respiratórias infecciosas e compartilham alguns sintomas, como por exemplo febre, às vezes tosse, dor no corpo. Claro que as duas têm bastante diferença também nos sintomas, mas alguns são bem parecidos. Da mesma forma que o Covid é parecido com os sintomas da gripe comum. Outro ponto interessante foi o uso das máscaras. Eu tenho um vídeo só sobre isso, mas também houve o uso das máscaras na época. Obviamente que o cenário era muito diferente, mas existiu realmente o uso das máscaras, principalmente em alguns contextos, como dá pra ver em várias fotos que temos disponíveis. Também houve a questão dos remédios milagrosos. Essa seara é uma das melhores. Bom, para quem não sabe, a origem da caipirinha, isso mesmo que você está ouvindo, a caipirinha surgiu nesse contexto da gripe espanhola. Era um remédio milagroso contra a gripe. Quer dizer, a famosa cachaça com limão era usada como um tipo de remédio. E tanto na época tinha esse tipo de remédio, como até hoje em dia, como estamos vendo, como por exemplo bocejo de sal e vinagre, enfim, todo tipo de coisa que você já deve ter visto aí pela internet. Não só agora temos, como na época também. Será que vai surgir uma caipirinha daí? Bom, bora para as diferenças de uma vez que o vídeo tá ficando mais longo do que deveria. A taxa de letalidade dos dois casos é diferente. Enquanto a do Covid ronda ali os 6%, a gripe espanhola era cerca de 10 a 20%. Claro que no caso da gripe espanhola fica mais difícil de ter esse número de uma forma mais assertiva pela época que aconteceu. Outra diferença são os números totais de mortes. Enquanto o da gripe espanhola foram muito altos, aí de novo entramos na seara das estimativas, já que pela época fica difícil ter um número mais preciso, mas ronda entre 20 a 50 milhões de mortes. Já o coronavírus, na data que eu gravei isso aqui, infelizmente já chegou a 500 mil de mortes, mas acredito que não vai chegar nem próximo do número da gripe espanhola. Outra diferença é o período, O período que vivemos é bastante diferente com o período da gripe espanhola. Para quem não sabe, ele surgiu justamente na época da Primeira Guerra Mundial. No caso, no finalzinho ali da Primeira Guerra Mundial. Então isso impactou bastante no número de mortes e no problema como um todo. Já em compensação, hoje em dia temos a questão da alta rotatividade de pessoas pelo mundo, o que faz que uma pandemia se espalhe muito mais rápido, porém controlamos muito mais fácil também pelas tecnologias, o conhecimento científico e tudo mais. O Covid geralmente tende a atingir muito mais letal as pessoas idosas, como a gente está vendo, mas a gripe espanhola atingiu muitos jovens. Isso foi uma característica da gripe espanhola. Isso é uma diferença interessante dos dois problemas aí. Os dois são de famílias bem diferentes. Enquanto a gripe espanhola é um subtipo do vírus influenza, do H1N1, o coronavírus é da família Coronaviridae. Então, basicamente, eles são de linhagens bem diferentes.
acabou as diferenças e semelhanças. Essa aqui é a parte bônus para explicar a questão do nome da gripe espanhola e não ter sido na Espanha. Afinal, qual é da parada? Bom, como eu disse no meio do vídeo, a gripe espanhola surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Além dos países estarem preocupados em tomar bala e dar bala, eles tinham que estar preocupados em controlar a mídia, o jornal do seu país, né? Então, um país que estava neutro na guerra, a Espanha, foi um dos poucos países que notificaram a gripe espanhola. Por isso que leva o nome. Eu acho sempre importante fazer essa correlação dos nomes com os fatos na questão histórica, até para gravar as coisas, para conseguir entender. Só que tome cuidado, né? Porque às vezes acontece isso do nome parecer ser óbvio e você automaticamente faz a correlação, mas é uma correlação falsa. Bom, então o vídeo é isso. Quem gostou, clique no gostei, comente aí embaixo, se inscreva no canal. Provavelmente semana que vem tem mais um vídeo, ou talvez antes, sei lá. É isso, tchau!